e na ursa menor, na ursa maior, menor, no estrela de nêutrons. Agora levanta esse peso, Sérgio. Hoje a gente Tá, vai vai. ensinar como jogar Rise of Nations. Para começar, tem esse botão aqui. Tem que ter 30 pessoas para criar um servidor novo. O ano começa em 2019 e termina quando o último jogador sai do servidor, claro, né? E nesse botão é para entrar no servidor de um amigo seu que ele te mandou o código, que é esse código aqui, ó. Por exemplo, de qualquer servidor desse aqui da lista. Pega esse código, ele vai pegar, né? Ele vai te falar. E você vai colocar o código aqui e vai conseguir entrar no servidor dele, se você não estiver achando aqui na lista. E para ser mais rápido também, né? Aqui é para dar join em um servidor aleatório, mas eu acho que não tá funcionando esse botão por enquanto. Aqui é para ver o tutorial básico do jogo, de como anexar um país. Nessa lista aqui mostra o top 12 de maiores jogadores online no momento, que tem mais XP, que tem tipo mais horas de jogo, né? E aqui embaixo mostra a lista de atualizações que o jogo já teve na história dele, né? A última atualização foi relacionada à infraestrutura, por exemplo. Então vamos entrar num servidor aqui e eu começo explicando mais sobre o jogo. Ah, eu vou começar explicando sobre os países, como que você entra num país para começar a jogar. No caso, aí no, praticamente no meio da tela, um pouco embaixo, vai ter um monte de bandeira de país, como dá para ver. E se você clicar em alguma delas, vai aparecer no lado direito algumas informações sobre o país, tipo população, renda máxima, mínima, e essas coisas. XP que precisa para entrar também, tipo Estados Unidos e China, são países que precisa ter bastante XP para jogar. Então, vai aparecer essas informações e ali no canto esquerdo você pode pesquisar algum país que você quer entrar também. Ali em cima, na parte de cima da tela, vai ter o botão voltar para o lobby, que no caso, quando você clica, você volta lá para o lobby onde você escolhe os servidores. E para você começar a jogar, você clica no país que você quer, na bandeira, e clica em jogar, que aí você já vai entrar no país. E quando a gente clica Tab, vai aparecer algumas opções, como skins, que se você clicar, vai aparecer algumas skins de personalizadas, de tropa, tanque, infantaria, essas coisas. E você consegue esses pacotes, né? Ou comprando com o Game Pass, ou jogando. No caso, você forma os impérios, aí alguns, né? Aí o jogo desbloqueia essas skins para você usar. E agora, voltando para o Tab, na segunda opção, na ajuda, vai aparecer regras e ajuda que você pode ler. Tá em inglês, mas vai depender de você aí, se você ler ou não. E basicamente vai ter alguns auxílios aí. Se você tiver com dúvida, você pode ler isso aí que vai ajudar um pouco. Agora, no terceira opção, títulos, quando você clica, vai aparecer um monte de nomes, que são os títulos que vão aparecer do lado do seu nick no chat do jogo. Que quando você seleciona e conseguir pegar, é porque você tem o formável que precisou para conseguir esse título. Tipo, formar o Império do Japão vai te ceder um título, sabe? Você formar Império Chinês, Império Mongol, essas coisas, você vai conseguindo títulos para colocar do seu lado. É muito bom colecionar isso, porque às vezes você tem um título raro, né? Que realmente se torna algo muito difícil de ver. E também, nem todos os formáveis que você fizer vai dar título. Podia dar, mas tem alguns que realmente não dá título. E agora, voltando pro Tab, na quarta opção vai ter as atualizações,
que basicamente, igual tem no lobby, mostra todas as atualizações que já teve no jogo. Você pode olhar, ler tudo, se às vezes você acabou não conseguindo ver em servidor deles, né, do jogo, aparece tudo aqui nesse menu. Indo para a quinta opção, você vai achar a lista de formáveis. Que no caso, como eu estava falando antes sobre os formáveis, aqui vai mostrar qual formável que você consegue fazer com cada país. Tipo, se você descer a lista, você vai ver alguns países que têm muitos formáveis. E se você jogar com eles, dá para formar várias coisas. Tipo, assim que você consegue título, essas coisas. Formando, tipo, o Brasil, tem o Império do Brasil. Quando você entra, você pega o Uruguai, aí você vai conseguir formar o Império do Brasil, você vai receber um título. Aí no AU, primeiro no AU, no caso mostra todos os formáveis que dá para fazer. E agora, quando você clica em concluído, são os formáveis que você já fez no jogo. Vai ficar salvo nesse menuzinho aí, se você quiser ver. E aí nos incompletos, são os que você ainda não fez. E no caso, é os que restam, né, para terminar todos do jogo. Voltando para o tab, você vai ver a opção alterar sobre a posição da bandeira. Quando você clica nessa opção, você vai notar que a bandeira do seu país, ali nos cantos da tela, ela vai ficar ou lisa ou com uma espécie de textura. No caso, isso é para quem tem PC fraco, aí ativa que vai alisar a bandeira. No caso, vai ficar mais feinho, Aplanar. mas melhora o desempenho. Voltando pro tab, vai estar lá o menu, alterar a textura do mapa. E esse daqui é muito bom para quem tem PC fraco, que se a textura do planeta estiver lagando um pouco, se você clicar aí, o planeta vai ficar todo cinza, só vai ficar as marcações dos países. Assim, vai ficar feio, vai. Mas se você tem um computador mais ruim, essa é a melhor opção. E também ainda dá para jogar, né? Como dá para ver na tela, fica tudo bem marcadinho. E agora, a última opção do tab, que é abandonar país. Basicamente, você clica aí e sai do seu país, para poder selecionar outro. Voltando no Brasil, esses números aqui em cima são algumas informações que vocês precisam saber na hora de jogar e ficar olhando também, né? Esse daqui é o ID do servidor, como eu expliquei lá no lobby, né? Isso aqui é a quantidade de XP que você tem, que, como o jovem disse, é para liberar alguns países. Por exemplo, a China, né? Ó, a China precisa de 250 mil de XP para liberar, que é o país que mais precisa de XP. Eu tô com 2,5 milhões, então liberei faz bastante tempo. Isso aqui é o multiplicador de XP. Cada vez que você entra numa batalha, você vai ganhar, dependendo da população do país, fazendo uma conta aí de divisão, se eu não me engano, você vai ganhar certa quantidade de XP. Então, se você invadir um país de 1 bilhão de população, você vai ganhar muita experiência. Mas se o país for grande, se o país tiver muita população, seu multiplicador é muito baixo, então você não vai ganhar quase nada de XP. Então eu recomendo vocês jogarem de países mais fracos no começo, se vocês quiserem liberar a China ou Estados Unidos, né? E a Índia, que precisa de XP. Por exemplo, essa ilha aqui, ó. Ilha Faroé. Ela dá 0,38 vezes o multiplicador. Já essa ilha aqui, a Ilha do Natal, ela dá 2,5 de XP, multiplicador. Ou seja, se vocês invadirem um país com muita população, ele vai dar 2,5 vezes mais do que um país com 1,0 vezes. Voltando aqui no Brasil, eu vou começar explicando os modos de mapa, que é uma coisa bem importante no jogo para você que quer
entender mais cada coisa no jogo. Ele explica um pouco de cada sistema aqui do jogo. Pra começar, vamos começar com o tier da cidade. Isso daqui é um mapa, tipo de calor, né? Que mostra quão desenvolvida a cidade é. Quando você clica numa cidade, segura Shift e clica numa cidade, por exemplo em Paris. Você vai ver aqui, ó, nível 3, Paris. Mas aí, como aqui é um piso, você clica Shift, segura Shift e clica no piso. Vai selecionar as 3 cidades e vai dar a média aqui, ó, average 2.34. Basicamente isso. E esse desenvolvimento, por exemplo, pra desenvolver cidade, você vai aqui e clica em desenvolver cidade. Tem um custo, claro, mas isso aumenta o ganho de mão de obra, que eu vou explicar daqui a pouco, e o ganho de imposto, né, que é a renda do seu país. Basicamente é isso. Infraestrutura é quase a mesma coisa. Só que é a infraestrutura de um país, então tudo vai funcionar mais rápido e melhor, né? Por exemplo aqui, nessa cidade, Curitiba, né? A gente clica nela, segurando o Shift sempre. E vê aqui a infraestrutura nível 3, ela começa. Ou seja, essa vai até de 1 ao 10 a infraestrutura. Quanto maior o número, mais rápido suas tropas vão andar. E mais recursos você vai ganhar saindo dessa fábrica, dessa cidade. Quando eu clico em Santarém, a cidade produz 0.5 unidades de alumínio, que eu vou explicar para que serve cada coisa aqui. Isso daqui é os bens de consumo, o que aumenta a sua estabilidade, os bens de consumo que seu país tem que ter. Não é obrigatório, mas é bom ter. O fosfato, também essa cidade gera 0.5. Basicamente é isso. Quando eu clico aqui nessa cidade, por exemplo, eu venho aqui, ó, em prédios, infraestrutura. Aumenta a velocidade em um level, aumentando a velocidade das suas tropas. A saída de fábrica, que é... Se você tiver uma fábrica nessa cidade, vai sair um pouco a mais de recursos dessa fábrica, vai gerar um pouco a mais. A mesma coisa para recursos, lá em Santarém, né? Em Santarém. Aqui. Vai sair mais recursos. Tipo, eu não sei a quantidade exata, mas vai gerar um pouco mais com infraestrutura. Depende do level também. Vai de 0, vai de 1 a 10. O desenvolvimento da cidade vai de 1 até 8. Aqui em azulejos, a gente vê todos os azulejos, todos os pisos, os tiles, como eles dizem lá no inglês, né? De cada país, ou seja, as fronteiras, ó. Tá vendo? Brasil, tem aqui o Acre, né? Espírito Santo, tem o Rio de Janeiro aqui. Tem Santa Catarina, tem Goiás, né? Tem outros países, todos os estados americanos, vai sendo tudo separado por tiles. O que distribui os tiles são as cidades. Por exemplo, aqui na Bulgária, né? A Bulgária tem esse tile aqui, o número 04. Tem 2 cidades. Isso pode variar. Basicamente é isso. Pode variar a quantidade de cidades por tile. Isso é só pra denominar os estados de cada país, entendeu? Pra denominar também os formáveis. Onde vai ficar. Aqui na Albânia, basicamente tem muito pouco tile e tem muita cidade. Então, 9 cidades nesse tile, só nele. Albânia 01. Vamos continuar aqui, recursos. Aqui em recursos a gente pode ver onde é produzido cada desses recursos aqui mostrados na tela. Alumínio. Alumínio é aqui em Malawi, né? 0,4 unidades em cada cidade dessa, né? Isso daqui é simples, né? Vamos continuar. Aqui, se tá 0,5, se eu construir uma mina aqui, se eu fosse do Peru, né? Iria gerar 1.5, né? Porque para construir a mina, você vai gastar algumas coisas a longo prazo, assim, indeterminadamente. Quando você vai construir uma mina, você gasta 0,2 unidades de diamante, ou seja, seu país tem que produzir diamante ou ter território que dê diamante. Por exemplo, aqui na Angola, né? Ó. Diamante, cadê o diamante? Aqui. Na Angola, aqui, ó. 3 cidades produzem diamante, bastante. Essa cidade aqui aguenta até umas 10 minas, tranquilamente.
Então, se você não tiver diamante, tiver uma mina, a produção da mina vai diminuir. Ou seja, você não vai gerar tanto sem os diamantes nessa mina. Não vai gerar tanto. Basicamente, as outras coisas é a mesma coisa. Depois eu explico mais a fundo como que vai funcionar cada coisa aqui. Mas é isso. Daqui é o modos de mapa, né? Então é uma coisa mais rasa, que a gente não pode se aprofundar muito porque é muita informação. Aqui em justificações, é os países que você justificou guerra. Por exemplo, aqui eu vou justificar a guerra ao Uruguai. Eu clico em uma cidade dele, clico na bandeira, clico em justificar o objetivo de guerra, conquista. Quando eu terminar de justificar, quando essa barrinha encher, ele vai mudar a cor do país aqui pra mostrar os países que eu justifiquei, né? Seguindo aqui, a gente tem o modo de mapa de trégua, que é os países que tá em trégua comigo. É a mesma coisa da justificação, só que é quando eu termino uma guerra, aí eles entram em trégua, entendeu? Continuando, aqui em biomas tem o bioma no jogo, tem o da floresta, tem o bioma árido, que isso afeta a velocidade de suas tropas se você for invadir um país. Basicamente, só se for invadir um país. Tem o bioma árido e o bioma de jungle no jogo, somente. E também o bioma ártico, que eu esqueci de explicar, né? Eu vou explicar mais a fundo também sobre as especializações. Que é aqui, ó, botão direito, especializações. Eu vou explicar mais a fundo daqui a pouco. Seguindo aqui é terreno. Terreno é a altitude do terreno de cada país, né? De cada região. Justificou a guerra com o Uruguai. Vai aparecer aqui, ó, em justificações. Aí, ó, justificou. E eu tô pra justificar também na Argentina. Então ela ficou da cor da Argentina mesmo, da própria, né? Vamos continuar. Terreno. Aqui na costa de São Paulo e Rio de Janeiro é semi-montanhoso. Então suas tropas vão andar lentamente nessa região. Se ela não tiver treinamento. Pode até ser dentro do seu próprio país, mas se elas não tiverem treinamento, elas vão andar numa velocidade um pouco abaixo da uma vez, né? Do 1.0. Essa região do Brasil é bem montanhosa. Essa região toda, um pedaço do Nordeste, Goiás, Mato Grosso, até aqui a região sul do Brasil é montanhoso. Então as tropas inimigas vão andar lentamente nessa região, se elas não tiverem treinamento, vamos lembrar disso, né? Mas se for suas tropas, elas vão andar normalmente, ó. Vou mover essa tropa aqui de Belo Horizonte pra Goiânia. Ó, elas estão andando a velocidade normal até. Do que se eu mover aqui do Rio de Janeiro para Vitória, a velocidade é a mesma, basicamente, ó. Basicamente não muda nada porque suas tropas já são nativas dessa região. Seguindo aqui, isso aqui é um mapa político que mostra todos os países do mundo. A região, o território que eles ocupam. Eu sempre recomendo deixar esse modo de mapa ativado, porque ele é o mais usado, né? Porque mostra o território de cada país, é o padrão. Cada país tem sua cor. Toda vez que você entrar no servidor, não importa o servidor, vai ser, por exemplo, a Índia vai ser sempre azul, não vai ser diferente. Só se alguém tiver atacado ou dominado ela. Aí vai ser uma cor diferente, claro. Vai ser daquele país que invadiu ela. Mas todos os países têm sua cor pré-definida. Seguindo aqui em ideologia, o Brasil, o modo de mapa de ideologia. O Brasil, quando a gente aperta Q e vai em ideologias, começa com a ideologia democracia. Ou seja, não é muito boa, não é uma ideologia muito boa. Mas explicando aqui o modo de mapa, por exemplo, aqui tem um país aqui, a China, começa um socialismo, ou seja, ela é um pouquinho vermelhada para demarcar, né, o modo de mapa. A China e o Vietnã também começa socialista. Os países de azul são democracia, mas eu não recomendo usar muito esse mapa porque ele é bem inútil. Os Estados Unidos também a Cuba é socialista. Basicamente, poucos países começam com socialismo ou democracia. Alguns começam com democracia só para balancear o jogo e não ficar quebrado. Por exemplo, a China, né? Agora, o mapa de facções funciona assim. Quando você clica aqui, você pode ver todas as facções, né? Cada facção tem sua cor. Por exemplo, a Argentina é uma facção branca, né? Também, quando eles mandam mensagem no chat, a cor do nome deles vão ficar da cor da facção. Botam alguma coisa aí no chat. Aí, ó. Ficou da cor da Argentina. Aqui, ó. Político.
cor da Argentina. O Vitor ficou da cor da Rússia, né? Que a Rússia é esse verde escuro, esse amarronzado aqui. A gente vai explicar o básico do jogo. Agora é o básico do básico. Aqui embaixo mostra a quantidade de dinheiro que seu país tem. Se você botar o mouse em cima, você pode ver a renda e a despesa que ele tá tendo. E o equilíbrio, que no caso é a balança, né? É 10 milhões aqui do Brasil de dólares. A população é bem simples, 140 milhões de população. E o ganho nos últimos 5 dias. Que isso pode variar de acordo com suas políticas ou leis que você colocou no país. Não é uma coisa muito complexa, mas eu vou explicar mais a fundo daqui a pouco. Aqui mostra a quantidade de mão de obra que você tem disponível no seu país para recrutar militares, né? É bem simples. Eu vou selecionar algumas cidades aqui para recrutar mais rápido. Ó. Vou selecionar essas cidades. 37 cidades. Vou em unidades. E eu vou aqui em infantaria. Eu clico, né? Clico algumas vezes. E vai gastando a quantidade de militares. Eu cliquei 2 vezes, eu gastei 400 mil homens. Então vai aparecer 400 mil homens aqui. Ou seja, minhas tropas vão ir pra 1 milhão, olha. 1 milhão e 370. E sua mão de obra vai subindo com o tempo, recuperando. Isso também vai depender das leis que você colocou no país. Aqui mostra o máximo. Se você colocar o mouse em cima, o ganho é a cada 5 dias. E a lei que eu coloquei, que é 2% da população vai se alistar. Aqui mostra a quantidade de tropas que você tem. Assim que a gente clica nessa bandeira aqui do seu país, pode ser qualquer país, né? Vai mostrar o menu de economia aqui. Toda a economia que gira aqui no seu país. Aqui é a renda, o imposto, os recursos, a troca, que é a renda no caso. Renda vendendo recursos ou matéria-prima, né? E aqui mostra o ganho relacionado aos seus países fantoches que você tem. Também, aqui tem as despesas, que isso daqui eu vou explicar mais a fundo. Gasto em anticorrupção, em educação e segurança, gasto do governo, em cuidados de saúde, essas coisas. Aqui em leis econômicas, quando a gente aperta aqui, a gente tem as leis, né? Essas leis são leis econômicas, então não altera muita coisa no país, só a questão econômica, como eu disse. Continuando. Aqui está em normal, configuração de tributação, que é a sua renda. Se você colocar muito alto, você vai ganhar 1.25 vezes a mais. Colocar no máximo, vai ganhar 1.5 vezes a mais. Só que aí tem um malefício, né? Você vai perder menos 25 pontos percentuais de estabilidade a longo prazo. Ou seja, vai descontar, né, do seu ganho de estabilidade aqui, ó. Quando aperta aqui, em vez de ser 0, vai ser 0,2 a menos você vai perder. É isso. E pra baixo é a mesma coisa, você vai ganhar pouco dinheiro, mas vai ganhar um pouco mais de pontos percentuais de estabilidade. Por exemplo, aqui, ó, 0,05 no caso, por cento a mais que você vai ganhar. Aqui no mínimo é 0,10 pontos percentuais. E se você baixar muito, você vai ganhar pouco dinheiro. Você pode entrar até em déficit. Pode começar a perder dinheiro. Ou em alguns casos você pode... Sua estabilidade vai subir, né? A minha começou, subiu 5 pontos percentuais. Era pra subir 10, mas eu não entendi isso aqui. Se eu colocar no máximo, eu vou ganhar muito dinheiro. Vou ganhar tipo 1.5 vezes mais. Tô perdendo muita estabilidade, né? Como vocês estão vendo aqui. 0.2 pontos percentuais. Então eu nunca recomendo você colocar aqui no high nem no máximo. É sempre do normal, low ou mínimo. Se você estiver em uma guerra que eles usam muita bomba atômica em você, você coloca no mínimo, porque aí sua estabilidade vai começar a subir. Porque toda vez que alguém lança uma bomba em você, você perde uma certa estabilidade, dependendo do tamanho da cidade. Continuando aqui o menu de economia, aqui é o gasto militar. Se a gente colocar muito baixo, vamos ganhar muito pouco, vamos perder muitos homens numa guerra, como eu disse. E também
vamos ganhar menos XP no líder, que é... Isso daí é quando você tem um líder militar e aloca eles nas tropas. Que ele vai dando upgrade com certo tempo de guerra, essas coisas, ou treinamento também. E vamos ganhar menos 20% de poder militar, que servem pra fazer operações militares que dão um boost nas suas tropas na hora de uma guerra. Que você ativa elas dão certos boosts, que eu vou explicar mais em breve. Se colocar alto, vai ser o contrário, né? Só que mais. Gasto do governo, se você não tiver uma economia boa, não importa. Sempre é bom deixar no zero, né? Mas se você estiver lucrando muito dinheiro, você pode colocar tudo isso aqui no máximo, menos o gasto anticorrupção. O gasto do governo vai te dar, dependendo da quantidade que você colocar, vai te dar 3,2 pontos percentuais de estabilidade. Mas vai dar um gasto de 4 milhões, dependendo do país. Pode ser mais ou menos, dependendo da população sua. E ganho de poder político 1,2. Gasto em segurança vai te dar mais 7,2% de estabilidade, menos 0,016 exaustão de guerra. E só que você vai suprimir mais os rebeldes, ou seja, não vai ter tantos protestos no país, vai diminuir essas questões que protesto acaba fazendo sua estabilidade cair bastante. Gasto em educação, você vai ganhar 0,4 pontos de pesquisa, que isso é bom para tecnologia ali em cima, que já eu explico. Você vai ganhar 0,4 pontos de poder político e 16 a mais de pontos no líder militar que você tiver. No líder político, na verdade. É erro meu. Aqui em anticorrupção é quando seu país tiver com corrupção alta. Quando eu aperto E, quando eu aperto Q, eu posso ver aqui a corrupção. Ó. A corrupção tá subindo. Então a gente vai aqui, eu vou colocar no 2. Pra corrupção cair 0,1. Então, a corrupção começou a cair, ó. Aqui embaixo também mostra se a corrupção estiver subindo, ó. Aqui embaixo explica tudo. Corrupção crescente. Aqui mostra a tecnologia disponível, que você tem pontos de tecnologia para gastar. Aqui em gasto em cuidados com a saúde, vai te dar mais 4 de estabilidade, 1,6% de crescimento populacional, da sua população toda, né? E também vai te dar menos exaustão de guerra. Você vai perder a exaustão de guerra, que é isso aqui, que isso prejudica sua estabilidade. E uns ganhos aí você começa a ganhar menos. Gasto de pesquisa é autoexplicativo. Você vai ganhar mais 2 vezes mais pontos de pesquisa que você estiver ganhando aqui em tecnologia. Aqui, ó. Tô ganhando 2,7. Se eu aumentar aqui, ele vai ir pra 4,7, o dobro. Mas aí vai dar déficit, né? Porque eu não lucro tanto dinheiro assim pra colocar no máximo. Para continuar, a gente vai explicar sobre as cidades do seu país selecionado. Clica aí, vai em visão geral da cidade. Aqui vai carregar todas as cidades do jogo. Se você clicar aqui em população, vai mostrar a cidade menos populosa ou a mais populosa, em ordem numérica, né? Aqui, tudo é assim, do jeito que eu expliquei, ó. O que ganha menos, o que ganha mais. E o nome da cidade em ordem alfabética também tem. Basicamente é isso. Você pode selecionar todas as cidades do país, mas isso tem outros métodos para selecionar cidades. Por exemplo, segura o shift, clico aqui em qualquer tile, clico na bandeira do Brasil e seleciono todo o Brasil. E também você pode segurar Ctrl e puxar aqui, ó, seleciona todas as cidades do Brasil. Você pode fazer tropas em todas as cidades do Brasil também, para ser mais rápido. Só que aí vai gastar mais, claro, né? Prédios também você pode fazer em todos, exceto as fortificações, que são só em 4 cidades de uma vez. Quando a gente aperta E novamente, a gente pode ver os recursos / comércio que você está fazendo com certos países. A gente clica aqui então, vai ver se esses recursos tem matéria-prima e também recurso já feito, né? Materiais que você produziu para produzir outras coisas, por exemplo, aeronaves, que usa esse recurso aqui.
Aqui eu não uso muito esse botão, mas a gente pode clicar aqui para selecionar cidades que produzem esse recurso, mas eu não uso muito. Quando a gente clica em comércio, a gente pode ver todos os países que estão produzindo peças de aeronaves. Por exemplo, a Argentina aqui, uma certa fábrica, produzindo 23 unidades a cada 5 dias. Isso é bastante. Por exemplo, eu seleciono uma cidade aqui, o Belo Horizonte, eu vejo aqui, Atacante. Ele usa uma unidade de aircraft parts para poder construir ele, né? E também consome óleo, claro, né? Todas as tropas militares consomem óleo, menos a artilharia, a antiaérea e a infantaria. O alumínio é usado para produzir bens de consumo. Aqui, eu vou em prédios, eu vou aqui na fábrica de bem de consumo, que é a fábrica civil. Eu preciso de 3 unidades de eletrônicos constantes, né? 2,5 unidades de peça de motor, que é a fábrica de motor, e 2,5 unidades de fertilizante. Para fazer a fábrica de motor funcionar, eu consigo construir, mas ela não vai funcionar se eu tiver esses recursos aqui a cada comprando, né? Ou se não já estiver produzindo em país. Por exemplo, no Brasil ele produz 1,2 unidades de tungstênio. Para eu fazer a fábrica de motor, é só clicar e ele vai começar a produzir motor se você tiver esses recursos aqui, ó. Uma unidade de steel, se você estiver ganhando, fazendo comércio, ou já tiver no seu país, como é o caso do tungstênio que tem aqui no Brasil, 2 unidades. Mas claro que eu vou perder esse tungstênio, porque eu não tenho 2 unidades para manter, né? Ele vai produzir motores até acabar. A mesma coisa com fertilizante, preciso de fosfato para produzir fertilizante, que eu consigo, né? Mas também eu vou perder um pouquinho de fosfato, porque eu não tenho um ganho tão bom para produzir essa fábrica. Uma fábrica consome isso aqui, 3,5 unidades de fosfato. E ali embaixo mostra a produção. Produz 6 unidades de motor, 2 unidades de fertilizante, 12. De aço é a mesma coisa. Produz 4 unidades eu preciso de 4 ferros para produzir aço a cada 5 dias. E 0,2 unidades de titânio. Eu consigo fazer isso, que produz 3 unidades de aço. Fábrica de eletrônica precisa de 2 unidades de ouro, 2 unidades de cobre, que produz 16 unidades de eletrônicos. Com aeronaves é diferente, né? É 2 unidades de alumínio para produzir aeronaves, como eu dizia, eu me confundi. 2 unidades de cromo e 2 unidades de titânio a cada 5 dias. Ali do lado mostra o estoque, a quantidade desses recursos que eu tenho. E do lado direito do estoque mostra a quantidade que eu produzo. Então, para fazer uma fábrica civil que vai te gerar bem de consumo, que vai fazer sua estabilidade subir, eu vou precisar de uma fábrica de motor, de fertilizante, de aço, eletrônicos e só, para funcionar a fábrica civil. Mas aí vocês têm que ter o recurso também, senão nem adianta nada. Vamos seguir. Produz uma fábrica civil, produz... eu não lembro. É 40 bens de consumo. Eu preciso fazer 4 fábricas para conseguir aqui suprir, né, a necessidade da população, que vai fazer minha estabilidade subir um pouco a mais, uns pontos percentuais a mais. O cobre é feito para vai depender em cada lugar que tiver, né? O diamante é para minas, como eu expliquei. Os eletrônicos é para fazer bem de consumo e outras coisas que eu posso explicar depois. Urânio enriquecido é para fazer armas nucleares. Fertilizante também, ele é produzido para fazer bem de consumo. O ouro eu expliquei, o iron. E é isso. O óleo é para manter algumas unidades. Por exemplo, aqui em Salvador, eu vou mostrar aqui. Um destroyer, uma fragata, consome 0,15 unidades de óleo. Eu estou produzindo 22 unidades. Ou seja, eu não posso gastar mais do que 22 unidades. Então eu posso fazer muitas fragatas. Eu acho que mais de 200, assim, sem ficar negativo aqui. Uns 200 no máximo.
Urânio, você usa a tecnologia para enriquecer ele e virar urânio enriquecido para fazer a arma nuclear que você quiser. Isso daí eu explico depois, né? Quando a gente coloca o mouse em cima da bandeira do nosso país, a gente pode ver o ranking dele. O Brasil tá top 4. Tem 3 tipos de poder. Tem o poder superpotência, que é o superpower, que ele é do primeiro ao terceiro país, é mais poderoso. Tem o poder regional, que é do 4º ao 20º, que é poder regional, que é tipo o Brasil. Poder menor, né? Que é do 21º até o país 200, mais ou menos. Continuando, aqui mostra, se você clicar aqui, você estiver no país, por exemplo, Estados Unidos, se tiver passado muitas pessoas nele, você clicar aqui, você pode ver o tempo que o líder ficou, a pessoa ficou, e o nome dela, né? É o tempo que ela ficou governando. Aqui você pode ver os seus aliados, seu adicionar um aliado, pode ver os fantoches que eu tiver, as tréguas que eu tô depois de ter terminado uma guerra, e as guerras atuais. Aqui eu vejo todos os países do mundo, isso aqui é uma coisa bem básica. Aqui eu clico aqui para ver país próprio. Eu clico na bandeira da Argentina, aí mostra aqui sobre a Argentina, né? O menu somente de diplomacia com ela. Aí eu clico aqui em ver próprio país, é a mesma coisa, volta aquela mesma coisa. Países de lançamento é os países que o meu país tem, que ele pode liberar se eu ficar com a estabilidade abaixo de 45%. Por exemplo, aqui eu posso liberar a Amazônia. Só se você quiser liberar esse país para dar para um amigo seu que precisar da Amazônia, ou que quiser mesmo, uma pessoa aleatória no servidor público que estiver pedindo você para não te invadir, você libera. Liberar com boneco é fantoche. Você vai continuar ganhando o dinheiro desse país, mas ele tem a autonomia quase total. Ele não vai poder iniciar guerras. Só guerras de independência contra você. Isso daqui é para liberar todos. Marionete, né, que é fantoche. E aqui é para liberar. Mas você pode, se você tiver muitos formáveis também, você pode liberar, pesquisar aqui qual que é o nome dele. Quando você clica Q no teclado, vai aparecer o menu do país, do seu país no caso. Porque tem vários botões aí do lado. Do lado direito vai aparecer as opções que eu vou explicar agorinha. E do lado esquerdo vai aparecer os formáveis que você pode fazer com os países. Quando você formar tudo e ficar com o mouse em cima, vai aparecer o que você precisa para fazer esse formável. Os países, no caso. Agora, e se você clicar em mapa, vai aparecer as cidades que vai precisar. Tipo, para fazer o Império do Brasil, vai aparecer todas as cidades do Uruguai. E aí, é só você dominar, né? Para fazer o Império do Brasil. E agora, eu vou começar a explicar as leis, que é o primeiro botão. Quando você clica, vai aparecer, no caso, o tanto de pessoas. É como se fosse o recrutamento do país. Se vai ser voluntário, se vai ser requerido, limitado. Aí você vai decidir. Aí vai depender, às vezes vai puxar mais da sua economia. E às vezes isso, se você deixar muito alto, pode afetar o seu país. E no extensivo e no requerido, você só pode aplicar essas modificações quando você estiver em guerra. Aí, se você não estiver em guerra, só pode até o limitado. Porém, eu nunca recomendo você ativar extensivo ou requerido, porque vai puxar muito da sua economia e se você estiver numa guerra séria assim e não souber disso, você vai perder a guerra com facilidade, porque vai entrar em déficit e vai acabar. Agora, voltando para o menu do país, vai ter o botão políticas. Que quando você clica, vai aparecer várias leis. Talvez vai ter em inglês, vai ter em português, vai depender da língua que você colocou no Roblox. E nessas leis políticas vai aparecer o que ele pode fazer no país e tipo o benefício e os malefícios.
tem uma lei que eu recomendo para quem está começando no país e tem poucos pontos de pesquisa para as coisas em tecnologia, que é a Advanced Research Bureau. Aí você procura ela e ativa, que ela vai ajudar, mas eu não recomendo você deixar ela por muito tempo ativada, somente o tempo que for preciso para você upar o que você tem que upar em tecnologia. Porque às vezes vai puxar muito do seu país também. E tirando essa lei, tem mais muitas leis aí, que no caso, eu não vou conseguir explicar todas, mas tem a lei marcial, que no caso, essa lei ela é muito importante, é como se fossem os fundos de guerra, que você ativa como uma, assim, eu posso dizer que é uma emergência. Quando o seu país tá sendo muito quebrado numa guerra, você ativa essa lei que vai começar a ajudar o seu país a se recuperar, né? Mas quando a guerra termina, é bom desativar essa lei também. E as políticas, elas gastam muito poder político, dependendo da força que ela causa no seu país, da diferença. Claro que algumas têm malefícios, né? Tipo essa aqui. E todas elas consomem uma manutenção de poder político, que é... Se eu tô ganhando aqui, ó, 1.6 de poder político a cada 5 dias, né? Tudo é baseado a cada 5 dias nesse jogo. Aqui vai consumir 0.81, ou seja, vai cair para 0.8. Então eu vou começar a ganhar menos. Então vocês têm que controlar isso, porque se vocês ativarem muitas políticas assim, ela vai começar a cair, o poder político. Porque tá caindo mais do que tá gerando. Então tem que tomar cuidado com isso. E agora o líder mudou. Então eu vou explicar sobre o líder Pedraza Roca. Que ele é nacionalista e a frase vermelha significa que a ideologia dele não é parecida com a do seu país. E ele tem um ganho de poder político até que alto. Só que dependendo da situação, ele pode trazer malefício para o seu país, porque pelo fato da ideologia ser diferente, isso atrapalha um pouco no desempenho dele, no cargo, né, de ser líder. E basicamente é isso com todos os líderes. Cada um tem uma ideologia e uma função diferente. Aí para você olhar, você tem que ficar com o mouse nele e dar uma lida. Porque tem muitos líderes. Até explicar tudo, eu não vou explicar tudo não, porque eu vou perder muito tempo. Agora, vocês têm que tomar cuidado para vocês não confundir os líderes econômicos com os líderes militares. Quando você clica lá na aba militar, vai ter os líderes, que basicamente vai ser marechal, são os líderes de exército, força aérea, marinha. Então, sempre que você for contratar um líder para controlar o país e não a força armada, você vai clicar em country, aí vai estar líderes lá. Cuidado para não confundir, senão vai acabar não mudando nada. Tipo, você olha lá, contrata o líder, só que não vai mudar nada no país. E dependendo dos gastos e educação nas leis econômicas, pode interferir no ganho de XP do seu líder. Ai. Ai. Nossa, tá. Junto com isso, o não alinhado, que é a primária, né, que muitos países vêm com essa ideologia, ela é meio que para os países neutros. Que, no caso, vai demorar bem mais para justificar a guerra e para quem está meio que começando com o país ainda. O ato de neutralidade é uma política que só pode ser ativada se você for não alinhado, tiver a ideologia não alinhada.
E essa política te dá alguns benefícios, mas você não pode, mas aumenta o tempo de justificar a guerra em 300%. Tipo, são alguns anos a mais para justificar a guerra. Ou seja, a ideologia não alinhado é uma ideologia boa para pessoas neutras que não querem invadir tantos países. Basicamente é isso. Mas se vocês não tiverem o auto de neutralidade ativado, não vai demorar tanto tempo assim pra justificar a guerra. Prosseguindo, aqui na lista das opções tem a opção facções. E quando você clica, você pode sair de uma facção ou pode criar uma facção. Quando você clica em criar, ela vai denominar o preço que vai custar para você criar essa facção e vai aparecer algumas opções que seria o nome da facção. Algumas opções pré-definidas, né? Que você pode escolher entre elas para formar um nome. Aí você cria uma facção. Agora, nessa opção, voltar para a vista de facção, quando você clica nela, você vai basicamente ver o que tem em sua facção. Você vai ver o líder da facção, o nome dela e a bandeira de quem criou. E também lá embaixo vai aparecer os países que estão pedindo para entrar na facção. Aí você pode escolher entre aceitar e recusar esse pedido. E também tem o botão de desintegrar, que no caso seria para você desintegrar a sua facção, né? E ali na opção do país, quando você clica em algum membro da facção, vai aparecer essa opção de exílio e transferência de liderança. O exílio é basicamente para você tirar o país da facção, e essa transferência de liderança é para você transferir a liderança da facção para esse país. E vai aparecer a notificação tanto para o membro, tanto para o líder, antigo líder no caso. E agora, quando você clica em ver outras facções, voltando lá, você vai poder ver o resto das facções, né, voltando pro menu. Agora, indo em voltar, eu agora, de novo nas opções, eu vou explicar, voltando pro menu do país, eu vou estar explicando sobre os modificadores. Quando você clica, normalmente não vai ter nada, mas basicamente vai depender das opções que você toma no seu país. Por exemplo, contratar um novo pesquisador, quando se aparece a opção ali no canto inferior esquerdo, vai aparecer uma opçãozinha lá, você clica e vai aparecer para contratar um pesquisador. Quando você clicar, basicamente vai aparecer um modificador, falando os benefícios e os malefícios desse modificador. Agora, voltando para o menu do país, a última opção é a classificações, que é basicamente o ranking mundial dos países mais potentes, né? E esse ranking é baseado em estabilidade, população e renda. E no caso, aí vai aparecer esses países, né, que são baseados nesse ranking. E aí vai ter top 1, top 2. Você pode procurar seu país no ranking para ver qual colocação ele está. E aí é basicamente isso. Esse ranking serve mais para ver os países que estão mais potentes. Se você quiser planejar uma guerra, por exemplo, contra algum país, você pode olhar o ranking para ver se ele é muito forte ou muito fraco. Tipo, se você for planejar uma guerra contra o Paraguai, por exemplo, que é top 75, já dá para ver que ele não é um país forte, ele é um país fraco e, consequentemente, fácil de dominação. E é basicamente isso, esse menu de ranking. Continuando no menu do país, eu vou explicar sobre a estabilidade do seu país. Bem,
quando a sua estabilidade está de 50% para cima, significa que o seu país está estável e preparado para diversas coisas. E quando ele estiver abaixo de 45%, no caso de 45% para baixo, significa que o seu país pode sofrer consequências severas. Tipo, os seus estados podem se separar do seu país, e também as tropas podem ficar fracas, e pode aparecer um evento na sua tela que chama desertores, que no caso, devido à quebra do seu país, entre aspas, a sua mão de obra, tropas, irão deixar seu país, fazendo você perder muita força militar. Junto com a queda da sua estabilidade, consequentemente, seu país também descerá no ranking mundial. E para controlar a sua estabilidade, você pode ir lá em leis econômicas, que eu expliquei anteriormente como é que funciona. E se a sua estabilidade cair, a sua mão de obra vai cair, renda do seu país vai cair, protestos vão aumentar e o ganho de poder político vai reduzir. E esses são os principais malefícios da estabilidade baixa, basicamente. E quando a gente coloca o mouse em cima do painel de estabilidade, você pode ver a estabilidade atual do seu país, o seu recorde de estabilidade e a estabilidade base, em que o país começa, né? No caso, a estabilidade que começa junto com o país quando você entra nele. E mais abaixo, mostra as mudanças de que sua estabilidade é uma informação que chama change, que aparece embaixo da estatística, basicamente em cima dos efeitos colaterais de estabilidade baixa. Seguindo aqui para os pontos de poder político, eles são usados para coisas do seu país. As principais são mudança de ideologia, aplicação de líderes, aplicação de leis, recrutamento, aplicação de políticas, dentre outros. Acessando aqui no menu de políticas, podemos ver essa política de ganho de pontos de pesquisa, que é uma das mais usadas no jogo. E quando a gente clica nessa política, ela vai ativar e vai começar a gastar o que estava falando lá no painelzinho, e ela vai aplicar os benefícios que foram ditos, né? Que no caso, os pontos de pesquisa vão começar a subir um pouco mais rápido, justamente por causa dessa política. Agora eu vou explicar sobre o painel de exaustão de guerra, com essa espadinha, com esse negócio vermelho aí. O que seria? Quando você entra em guerra com algum país e fica em guerra com ele por muito tempo, essa exaustão de guerra pode subir. E se você tiver em guerra com vários países de uma vez, também sobe, dependendo da guerra, né? E os malefícios dessa exaustão de guerra subir está justamente nesse painelzinho, que tem a inquietação do país vai aumentar, no caso, a população vai começar a protestar mais, vai ter mais atividade rebelde, que no caso seriam os rebeldes do seu país. Mão de obra vai cair, economia vai cair também, e tem mais alguns malefícios que às vezes não fala, mas tá tudo aí. E basicamente, para controlar essa exaustão de guerra, é bom você tentar segurar algumas guerras, no caso, encerrar algumas guerras, ou então você pode ativar a lei marcial, que ela é uma lei muito importante, que é basicamente os fundos de guerra, que vai dar um último empurrãozinho para o seu país para terminar essa guerra de uma vez. Porque se você não ativar, o país ele pode cair de vez. Aí estabilidade cai,
Aí vai virar uma bagunça, já sabe o que acontece. Então você ativa a lei marcial para dar um empurrãozinho final. E aí, quando você terminar a guerra, você desativa essa lei. E agora, indo para o quarto painel, que é o painel de corrupção. E no caso, meio que, eu acho que a maioria aqui já vai saber o que significa corrupção, mas eu vou explicar o que causa. No caso, o que pode causar corrupção são eventos que, se você não ler e escolher opções erradas, dependendo do evento, pode trazer corrupção para o seu país. E também uma coisa que causa corrupção são líderes políticos. Porque assim, você está jogando, contratou um líder, né? Aí, do nada, ele pode se tornar corrupto e às vezes você nem percebe. Aí a corrupção vai subir e vai lascar o seu país. E, basicamente, os efeitos da corrupção está tudo embaixo nesse painel. Eu não vou ler tudo, mas basicamente é quase a mesma coisa dos outros. É muito malefício. E é sempre bom vocês prestarem atenção nos líderes que vocês estão contratando e nos eventos. Porque tá bem explícito nas opções que aparece lá que se vai ter ganho de corrupção ou não. Aí é sempre bom você dar uma lida. Voltando aqui para o menu principal, quando a gente aperta Q, agora vamos explicar a aba de tecnologia, uma das mais importantes aqui do jogo, né? Sem elas, o seu país não funciona bem em uma guerra. Aí a gente começa aqui, vindo aqui em pesquisa, nessa tecnologia envolvendo pesquisa. E toda vez que você entrar em qualquer país, independente da sua estratégia, você sempre começa com essa barrinha de baixo. O que ela faz? Ela te dá mais ganho de ponto de pesquisa. Isso é muito bom, de poder de pesquisa. Isso é muito bom porque aí sempre você vai ganhando mais. Então toda vez que você começar em 2019 ou em qualquer outro ano em outro país, você começa por aqui, investindo no máximo. E se seus pontos acabar e não der pra botar no último, ficar vermelho, né? Você junta, não compra outra coisa, senão vai demorar. Não compra outra tecnologia, senão vai demorar muito. Você investe aqui e compra. Seguindo aqui em cima, é uma coisa mais avançada, mas eu vou falar. Aqui é para fazer as armas nucleares, que no caso você começa com um pré-requisito teórico, que é uma explicação sobre como vai funcionar as armas nucleares, né? Que é só comprar, que vai ativar. Aqui é para enriquecer urânio, que é o urânio que você tem lá em recursos. Você vai em recursos, aqui ó. Vários países têm urânio, produção de urânio. Começar a enriquecer urânio, você vem aqui, em qualquer cidade, vai em prédios, desce tudo, e vem enriquecedor de urânio. Mas você precisa da tecnologia de enriquecimento de urânio, senão não funciona. Ela não vai construir, aqui embaixo aparece. Ou seja, quando ela estiver construída, ela vai começar a enriquecer urânio e vai se tornar urânio enriquecido, que você, com isso, você consegue criar armas nucleares. E para criar armas nucleares, você vai precisar dessa última tecnologia, que é design de arma nuclear. Quando você liberar ela, você vai em qualquer cidade, vai em prédios e aqui em silo. O silo é como se fosse uma plataforma de lançamento dessa arma nuclear. Então, você precisa de uma certa quantidade de urânio enriquecido para soltar uma bomba. Depois que tiver construído o silo. E vamos supor que o silo já está aqui construído. Vocês vão em unidades, desce tudo e vão em núcleo. Você precisa de 40 unidades de urânio enriquecido para começar a construir sua bomba atômica. Então, não é tão difícil. Depois que você enriquece o urânio, não fica tão difícil. Mas tem que tomar cuidado com os países que poderão te atacar, né, nesse tempo. Porque eles não vão deixar facilmente assim você conseguir urânio enriquecido. Que pode ser um perigo para a nação deles, né? Ainda mais se for em servidor público. Continuando, nós vamos para o menu de tecnologia política agora. Com esse menu, vai te dar vários benefícios. Por exemplo, melhoria na sua ideologia, que isso você tem que preencher
essas duas barrinhas primeiro para ativar ela. Diminuição de protestos, você vai dando upgrade. Não é tão útil no começo, somente em guerras. Ou se seu país estiver bem quebrado, com exaustão de guerra. E aqui tem velocidade de integração, que no caso é quando você anexa uma cidade, ela começa a integrar e aparece sua bandeira aqui, em amarelo em volta, que significa que esse país pertence a você. Pertence, por muito tempo pertenceu ao seu país, né? Mas vamos para o principal, que é aqui. Aqui a gente começa ativando essa tecnologia. Seguindo aqui, ela vai te dar mais 2 de estabilidade base, ou seja, mais 0,2 pontos percentuais de estabilidade. Não tem nenhum malefício, você só vai gastar os pontos de pesquisa. E ele vai subir sua estabilidade 0,2, 0,4 ou 0,7 pontos percentuais de estabilidade. A minha estabilidade agora está crescendo nada, né? Aí eu vou aqui, eu invisto. E ele vai começar a ganhar alguns pontos, dependendo da situação. Aqui começou a ganhar 2, ou seja, estava precisando de 4, né? E basicamente é isso, nessa barra. Eu sempre, depois de pesquisar essa barrinha inteira, eu recomendo vocês sempre irem para cá, independente da sua estratégia ou jogatina. E depois aqui, que aqui aumenta o ganho de poder político, é aquilo que a gente explicou inicialmente, né? Eu estou ganhando 1,4. Se eu ativo isso aqui, eu vou ganhar mais 20%. Aqui mais 30%. E aqui mais 50%. Ou seja, eu estou ganhando 1,7 agora. Basicamente é isso. E vocês vão liberando essas coisas bem facilmente, que vai aprimorando seu país. Também na questão militar, né? Como vocês podem ver aqui embaixo. Mas agora vamos seguir para o menu econômico, que é um dos principais aqui do jogo. Com ele, aqui nessa barrinha central, temos o ganho de taxa, que é o imposto. Ele não tem nenhum malefício para o seu país, mas isso aumenta a renda do seu país. Então você pode investir tranquilamente, que você não vai ser prejudicado por corrupção ou qualquer coisa assim, né? Déficit, vai só melhorar seu país. Para começar, você tem que ativar isso aqui, depois vai indo, né? Vai ganhar mais imposto, cada vez mais, se for seguindo essa barrinha. Aqui embaixo é para saída de recursos, ou seja, se eu consigo essa aqui, vai sair mais 50% de recursos no seu país, né? Basicamente é isso. Aqui em cima é a mesma coisa, só que com as fábricas, como eu expliquei lá no começo do vídeo, que vocês podem pular na minutagem aqui embaixo que está aparecendo. Então, vamos seguindo, né? Essas coisas aqui vocês vão passando o mouse e vão lendo os efeitos ali embaixo e quanto de poder de pesquisa gasta, né? Da tecnologia. Basicamente essa área aqui é isso. Agora vamos para tecnologia militar, né? Começando pela infantaria. E dependendo se for tanque, se for navios ou aeronaves, você vai desbloqueando, né? Você vai aprimorando a força das suas tropas, qualquer tipo de tropa, né, que tiver aqui embaixo. Para começar com a infantaria, eu vou mostrar isso aqui. Nessa barrinha central aumenta o ataque e a defesa da infantaria, se você for investindo. Aqui aumenta a velocidade, a mobilidade, né? E aqui o dano contra tanques, né, que é a infantaria contra tanques. É muito forte essa tecnologia e eu recomendo, depois de vocês terminarem uma boa parte aqui da tecnologia econômica, né? A mesma coisa acontece com os tanques e os navios e os aviões. Aqui aumenta o dano do tanque, a armadura dele, quando for tomar dano, e a velocidade. O diferencial dessa questão de tecnologia militar é aqui em suporte, que essa aba aqui, suporte, só funciona com artilharia e antiaérea. Aqui aumenta o range, né, que é o alcance do ataque, o dano e a mobilidade delas. Basicamente é isso, é bem simples o menu de tecnologia e qualquer um aprende fácil, é só ir decorando com o tempo, né? Não é difícil. É só saber também controlar o poder de pesquisa se caso você
precisar usar eles para outras coisas em vez de gastar pontos de pesquisa com questões militares, né? É isso. Continuando aqui na última opção do menu de gerenciamento do seu país, temos aqui militar. Para começar nesse menu militar, ele não é tão complexo como parece, né? Parece bem complexo, mas não é. Aqui mostra todas as suas tropas, navio, infantaria, aviões, mas como eu não tenho, só tenho tropas aqui embaixo, né? Só vai aparecer isso. Aqui mostra o tipo de unidade, a quantidade que eu tenho e o gasto que eu preciso gastar, né? Pra manter essas tropas tranquilamente, né? E para começar, nesse primeiro botão, a gente entra aqui, tem as doutrinas. As doutrinas, basicamente, é como se fosse especialização das suas tropas. Tem a especialização aérea, a naval e a do terreno, que é a mesma coisa as três. Só que é para veículos, né? Veículos, aeronaves diferentes. Vamos começar aqui no básico, que é terrestre. Aqui tem linhas estáticas, né? Isso daqui é mais focado na infantaria e artilharia, ou seja, melhora o dano dela e a defesa, né? E também na questão de fortificações, que fica mais barato para fortificar uma cidade. Aqui, em ataque massivo, as suas tropas são produzidas mais rápido, mas elas tomam mais dano facilmente, porque, né, é massivo. Então vai gerar muitos homens, só que eles vão ser fracos. E eles vão spawnar bem rápido. Eu não recomendo essa especialização. Ou eu recomendo ou nenhuma ou essas duas aqui. Essa aqui é uma especialização que você escolhe. Ou seja, sua tropa vai dar mais ataque dependendo do bioma que você escolher. Nessa parte, a gente tem a questão de blindados aqui, né? A armória é difícil. Essa especialização é mais focada em blindados. E também no seu líder político, né? Que ele vai te dar um bônus aí, que eu já eu explico. Aí você seleciona uma, né? Aí você escolhe, tem duas opções e vai dando os upgrades. Por exemplo, eu vou escolher isso aqui, divisão de ferro. Que vai dar alguns benefícios pro tanque que aparece ali embaixo. É a mesma coisa com as outras doutrinas. Quando você especializa uma tropa nessa opção, demora mais um tempo para ela ser recrutada. E também gera menos mão de obra aqui embaixo. Se tá em 7.000 aqui, cai pra tipo 4.000, dependendo. Continuando aqui, em grupos militares. Isso daqui é um grupo para todos os seus militares, suas tropas ficarem, né? Aí você cria assim, ó, Exército Brasileiro, por exemplo. Pode criar 3 grupos ou mais. Força Aérea Brasileira, Marinha do Brasil. Nesses grupos vocês têm que colocar um líder militar para ele dar um bônus nas tropas que tiverem nesse grupo. Vou dar um exemplo aqui. E já explicando aqui os líderes militares, os brigadeiros generais são somente para as tropas terrestres, que são tanques, infantarias, antiaéreas e artilharias. O comodoro é para as embarcações e navios. O grupo captain é somente para aeronaves de bombardeio, transporte, ataque e defesa aérea, somente. Então, se você colocar esse grupo captain aqui no Exército Brasileiro, não vai dar nenhum efeito nas tropas. Já selecionado, ele vai aparecer aqui. Você clica nele, atribuir e escolhe o Exército Brasileiro, né? Como eu escolhi um brigadeiro general, ele só vai funcionar se for um exército. Se você for alocar infantaria, tanques, antiaérea e artilharia, né? Os nomes não precisam ser esses, pode ser qualquer nome que você quiser, mas os líderes militares têm que ser diferentes. Tem que ser denominado para terreno, um para naval e outro força aérea, né? Aqui no Exército Brasileiro, a gente vai passar o mouse aqui, né? Com o botão esquerdo, selecionar todas as tropas do Brasil. Eu venho aqui em atribuir grupo e coloco ele no Exército Brasileiro, as tropas, né? Aí vai aparecer aqui embaixo. Toda vez que eu clicar aqui em cima, ele seleciona todas as tropas. Esse grupo é muito bom, porque se você segurar Ctrl, selecionar todas as cidades suas do seu país, você vem em unidades e vem aqui, atribuir terra ao grupo, você coloca Exército Brasileiro. Que toda vez que você construir tropas novas, ele automaticamente vai entrar para esse grupo. Tropas que no caso é infantaria, tanque, antiaérea e artilharia. A mesma coisa para a Força Aérea e para a Marinha aqui nessas cidades.
Aí vocês colocam, né, atribuir aeronaves e atribuir marinha. Operações militares. Operações militares basicamente são boosts temporários na guerra. Quando você estiver em guerra você deve ativar para melhorar certas coisas, né? Vou dar um pequeno exemplo aqui, que é o Lightning Offensive, que é a operação militar mais usada em um ataque, uma guerra. Ele vai te dar boost dos tanques, na velocidade, no dano, nas tropas terrestres também. E essas coisas. Blitzkrieg, né? Tem o tempo que dura o modificador, que vai aparecer lá em modificadores do seu país. E quando acabar o modificador, que é o Blitzkrieg e o Lightning Offensive, vai aparecer na sua tela. E ele vai entrar em cooldown, que ali embaixo está escrito, ó, Global Cooldown 365 dias. Que é um ano, né? Pra poder ativar outra operação militar que você quiser. E essa operação, por exemplo, custa 625 pontos militares. Ou seja, toda vez que você começar uma guerra, nem toda vez, né? Mas se for uma guerra bem complicada, você ativa isso e já começa a guerra de uma vez. Senão você vai estar gastando seus dias que fica ativo o Lightning Offensive aqui. A mesma coisa é com as outras operações militares, só que as outras são para outras coisas, como essa aqui é para aeronaves de transporte, é para acelerar o custo, a velocidade, essas coisas. E as outras são de navio, aeronaves, defesa, que é essa aqui, tem várias. É só vocês dar uma olhada aqui no jogo e ir lendo para entender melhor, senão se eu ficar explicando o vídeo vai ficar muito longo e complicado. Seguindo aqui tem as guerras em curso, que são as guerras que estão acontecendo no momento no jogo. Agora, no seu país, na visão geral aqui, vamos iniciar a guerra com o Uruguai para formar o Império do Brasil. Como eu expliquei no começo, você primeiro tem que justificar a guerra, né? Para declarar uma guerra, normalmente de conquista, para você conquistar o território deles. Se você declara uma guerra de subjugação, essa guerra vai ser para tornar esse país que você está justificando guerra, tornar seu fantoche. Liberação é literalmente autoexplicativa, né? É pra libertar todos os países que esse país conquistou, mas você tem que conquistar ele todo primeiro. Então vamos lá pra guerra, né? Eu vou começar selecionando minha tropa, captura automática, Uruguai, né? Vamos lá, né? Treinamento com bot primeiro. Nos próximos vídeos, se vocês gostarem, né? Vai ter mais vídeos jogando ROM e passando dicas, estratégias também. Pra vocês melhorarem, né, aí, porque tem muita gente, muito brasileiro que não sabe jogar muito aprofundadamente aqui. Se você selecionar várias tropas e dar captura automática, elas vão capturar várias cidades de uma vez do Uruguai, ó. Se eu mandar essa tropa pra cá, ela vai vir pra essa cidade, claro. Mas quando eu clico numa tropa, qualquer unidade, aparece aqui iniciar treinamento, atribuir grupo e outras opções. Atribuir grupo é aquilo que eu falei, exército brasileiro, né? Porque é uma infantaria. Então eu quero que esse seja o grupo militar dela. Iniciar treinamento é para especialização, onde você quer que a tropa dê mais dano e ande mais rápido, né? Aí você faz especialização clicando com o botão direito. Ou pode fazer o treinamento básico para aumentar o level dela, que é essa patentezinha aqui em cima, clicando aqui. Ela vai começar a treinar até encher essas barrinhas, até aqui. Reforços ativados, eu sempre recomendo deixar ativado, porque isso é para suas tropas se curarem depois de uma guerra. Por exemplo aqui, ó, essa tropa tomou dano, então essa barrinha laranja desceu. Então quando ela parar de andar, olha só, ela vai começar a se curar. Eu recomendo deixar ativado. Claro que dá um gasto a mais, né? Mas eu recomendo deixar ativado aqui, manutenção militar. Seguindo aqui, dividir ao meio, é para literalmente dividir as tropas. Vai dividir, 90 foi para 50 uma e 40 outra. E assim é bom pra quando vocês dividem as tropas em mais unidades, é melhor ainda. Só que não em tantas, né? Senão só as tropas ficam mais fracas, né? Estando muito separadas. Mas assim é melhor pra invadir um país mais rápido. Só que não dividir em tantas unidades, como eu disse. Em menos de 100 mil, se você for um país grande, né? É isso. Nesse botão aqui, se você desativar ele, suas tropas não vão se juntar nunca, mesmo se você colocar dentro uma da outra. E se você ativar ele, todas as tropas que estão selecionadas vão se juntar, ó. Se juntou.
Aqui em linhas de formulário é uma coisa mais aprofundada sobre o jogo, então isso eu vou explicar em breve. Desintegrar, deleta suas tropas, né? Deletou. Essa pazinha aqui do lado é quando suas tropas estão entrincheiradas, ou seja, elas vão dar mais dano quando elas estiver com essa pazinha do lado, né? Em uma guerra. Ou seja, se elas estiverem paradas em posições estratégicas, ela vai dar mais dano, dependendo da linha que você formar, né? Formar um cerco ou alguma coisa. Suas tropas, como eu estava explicando sobre o modo entrincheiramento, elas podem entrincheirar sim em terreno, tá? Eu me confundi, eu falei que só podia em cidades, mas não. E aqui ver configurações de movimento. Isso daqui é segurar a formação, é para manter a formação de uma, tipo, se você formou um triângulo aqui de tropas, elas vão andar em triângulo, não vai desformar. E isso aqui é pra, se você tiver com um tanque, né, um tanque é mais lento que as tropas, ele anda mais lento. Se você tiver com um tanque, ele anda mais lento, ou seja, se eu selecionar o tanque e as tropas e mandar para algum lugar, se eu ativar isso, eles vão andar na mesma velocidade, equalizada, né? Agora a gente vai ensinar, eu vou ensinar como anexar um país, né? Eu já terminei a anexação, como eu estava mostrando aí. Eu clico na bandeira dele, clico em negociar termos, termos de demanda, que eu estou demandando alguma coisa. Se eu quiser me render, eu dou conceder termos e seleciono as opções, né, aqui para baixo. Mas como eu quero anexar ele, eu vou em termos de demanda. Eu clico aqui em cidades anexadas, eu posso selecionar algumas cidades somente, né, manualmente clicando nesse botão. Apoderar-se do Tesouro do Estado, vocês sempre colocam sim, no máximo, e botão direito para botar no máximo sem ter que ir clicando 5% de cada vez, e vocês ativam. E exige a reparação de guerra, né? Isso é muito bom porque vai te dar um dinheiro extra aí, em reparação de guerra. Essas outras aqui são coisas, essa daqui é para guerra de subjugação, que vai funcionar somente em guerra de subjugação. Se eu clicar aqui não vai dar nada. Aplicar ideologia também é guerra de subjugação. Liberte países é aquilo, né? De guerra de libertação. Basicamente é isso. Aí eu envio os termos, como ele é bot e eu anexei todas as cidades. Essa guerra vai terminar. Se fosse um player também e eu tivesse anexado todas as cidades, a guerra iria também terminar. Mas se faltasse uma cidade, o player poderia cancelar seu termo, né? Tipo, como uma resistência. Aí eu terminei de anexar, deu o tratado de paz, né? E os recursos que eu ganhei. Aí eu clico o que? Venho aqui. E aqui a gente pode formar o Império do Brasil, né? Já que eu terminei. Clicando aqui, né? Vai me dar mais 10 de estabilidade e um modificador, né? Como a gente explicou lá no começo. Um modificador de defensor perpétuo, né? Que dá mais poder quando você tá na ideologia de democracia. Por causa, cada formável tem um modificador. Nem todos têm, mas cada tem, entendeu? É isso, formei o Império do Brasil. E basicamente é isso o jogo, né? Só uma coisa que eu esqueci de explicar é os prédios, alguns prédios. Centro de recrutamento é um prédio que te gera mais mão de obra, ou seja, vai aumentar em 25% em cada cidade. Eu sempre recomendo, se você tiver dinheiro, né, você fica de olho nisso. Eu sempre recomendo olhar se o dinheiro seu vai dar e selecionar cidades, prédios. Ali, ó, eu vou gastar 800 milhões para construir o centro de recrutamento. Só posso construir um em cada cidade. Desenvolver cidade, como eu expliquei, é do nível 1 ao 8. Então eu posso construir 8, desenvolver cidade. Cada desenvolvimento desse vai subindo o valor aqui, tá? 1,2 bilhão, mas isso vai subindo. Fortificações, como eu disse também, você pode se construir em até 3 cidades, que isso vai reduzir o dano de armas nucleares ou tropas a essas cidades, né? Elas vão ficar mais resistentes e mais difíceis de dominar, eu recomendo. Só que tem um custo anual, né? Aqui, ó. Aqui, reforços. Isso daqui é por causa da fortificação. Aeroporto, basicamente você pode fazer aeronaves nessa cidade. Infraestrutura, eu expliquei o que é. Vai de 1 ao 10, aumenta a velocidade, né, como eu disse. A saída de fábrica e a saída de recursos. A estação sonar é feita para detectar submarinos perto da sua costa, né? Ela detecta mais ou menos nesse raio aqui.
se tiver algum submarino inimigo se aproximando. Detecta todos os submarinos, todo tipo. Faz eles aparecerem aqui no radar e no mar, né? Se eles estiverem chegando pra te atacar e sem você perceber. E tem um custo, né? Aí vocês vão dando uma olhada aí, um custo também em dólar. Prosseguindo, vamos aqui nessa cidade. Estaleiro. O estaleiro é necessário, né? Como já diz aqui. É necessário para a construção de navios de guerra, que é o battleship. E o reparo de navios capitais, que vai recuperar a vida, né, do seu navio. Porque eles tomam dano se lutar contra outros navios. E também aumenta a receita, né? Aumenta o ganho do seu país. Para isso, então você não pode construir battleship, nem... você não pode construir battleship sem o estaleiro. O estaleiro level 2 já é diferente. Ele aumenta a sua receita também. É um custo maior. Tem aqui o custo em recursos, né? Só que ele deixa você criar um porta-aviões nesse porto, né? Vai aparecer uma ancorazinha amarela aqui em cima. Mais alaranjada, que é o nível 2. E vai te permitir construir porta-aviões, como eu disse. Sem esses dois estaleiros, você só consegue construir isso aqui, ó. Destroyer, fragata e submarino. Só isso, que não é tão forte assim. Aqui, quando você clica na cidade, também mostra a população, né? Se você coloca o mouse em cima, o motivo do crescimento e o crescimento que está tendo anualmente. E aqui mostra a inquietação, que é os protestos nessa cidade. Se tiver acima dessa barrinha, tá ruim o negócio. Isso influencia na estabilidade do seu país. Cidade Scorch é para que você queimar a sua cidade. Quando você queima a cidade, ela para de gerar renda por uns 2 anos, mais ou menos. E qualquer tropa, se for inimiga ou aliada, que subir aqui em cima, vai tomar dano. Essa função é usada muito para estratégias, né? Que você faz um cerco de fogo para... Se tem uma... né, por exemplo, os americanos estão invadindo a costa do Brasil. Queima essas cidades aqui todas. Assim que fica, né? Suas cidades queimadas. E aqui, vocês podem ver que minhas tropas estão tomando dano de atrito com esse fogo. E a inquietação subiu, né? Que é os protestos. Agora, explicando o último botão, né? Eu já expliquei como selecionar tiles aqui do país, que são os azulejos. Você segura Shift e clica, né? É assim, e solta. Se eu quiser dar essas cidades aqui pra Itália, por exemplo, eu venho aqui em CD e procuro aqui o país que eu quero, né? Que é a Itália. Mas como a Itália tá em guerra, eu não consigo. Também, quando a gente entra em um país e é no servidor público, ele tem um tempo chamado tempo de novo líder. Que quando você entra nele, você tem que esperar até 500 segundos para poder tomar medidas assim, né? Que é para evitar as pessoas entrar num país e dar a cidade pro seu outro país que você tá jogando e mudou só para pegar as cidades desse país, para não abusar, né? A mesma coisa que para mandar dinheiro, eu não consigo mandar dinheiro para Itália. Então, quando eu selecionar o tile ou uma cidadezinha só, sem clicar shift, ele vai dar a cidade para esse país, né? E se a cidade tiver mais população que a outra que você der no mesmo tile, foi com a maior população, o tile vai ficar da cor do país. Por exemplo, a Itália aqui, né, é verde. Se vocês quiserem que eu e o jovem traga mais vídeos de estratégia, dicas, comentem aí, que a gente vai estar trazendo. Esse vídeo deu bastante trabalho, então podem assistir completamente ele, né? Porque é complicado fazer vídeo longo assim. A gente gasta bastante tempo editando, principalmente. E também na hora de gravar, né? Tem que fazer todo o roteiro. Então é isso.